Olá a todos, eu sou a Biquela Rodrigues Miranda, eu sou engenheira agrônoma e mestrando na área de ciência do solo. Eu vou fazer uma apresentação sobre uma aula sobre solo salino, salino sódico e sódico. Então, antes de iniciar a aula, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu gostaria de saber se vocês já ouviram falar que o solo semiárido é um solo salino, ou se a água semiárida é uma água salina. E se já ouviram isso, vocês já se questionaram o porquê? E se é verdade isso? Então, hoje a gente vai abordar os solos alomórficos, que são solos cujas propriedades físicas e químicas são influenciadas pelo excesso de sais e sódio. Então, antes da aula, eu vou mostrar nosso plano de aula. Então, nossa disciplina química do solo, tema solo salino, salino sódico e sódico. A aula vai ter duração mais ou menos de 45 minutos. O objetivo geral é compreender, identificar e diferenciar o solo salino, salino sódico e sódico, reconhecendo seus processos de formação, característica física e química, classificação e prática de manejo e recuperação. Com isso, nosso objetivo específico é identificar solos afetados por sais e seus principais sinais, entender os processos de salinização, solidificação e solinização, interpretar parâmetros diagnósticos como condutividade elétrica e percentagem de sódio total e pH, para classificar solo salino, salino sódico e sódico, analisar fatores que afetam a solubilidade dos sais e a formação, entender as propriedades física e química e compreender técnicas de manejo para cada solo. O conteúdo abordado será conceitos fundamentais, solos alomórficos e suas origens, diferenciar salinização, solidificação e solinização, classificação dos solos afetados por sais, tipo de sais e os fatores que afetam a solubilidade dos sais, propriedade física e química, prática de manejo e recuperação. O recurso utilizado para a aula será um computador com apresentação com um software de apresentação. Como será conduzida a nossa aula? A aula será iniciada com a apresentação do conceito de solos alomórficos, destacando os fatores de origem. O desenvolvimento será iniciado com a explicação detalhada dos processos de salinização, solidificação e solonização. Em seguida, serão explicados os termos técnicos utilizados para o diagnóstico de solos afetados por sais e os principais indicadores utilizados, como contividade elétrica, percentagem de sódio total e pH. Em continuidade ao desenvolvimento, serão abordadas a origem dos sais no solo, relacionada aos minerais do material de origem, como feldespato, rochas carbonática e gibsita, e os fatores que afetam a solubilidade dos sais. Em seguida, serão apresentados os impactos da solidificação sobre os atributos físico e químico, especialmente no processo de dispensão e floculação dos colóides. O manejo será abordado trazendo as principais estratégias e recuperação desse solo. A aula será concluída com um exercício de fixação para os alunos, onde será cobrado tudo que foi abordado nessa aula. A avaliação vai ser de acordo com a participação na sala de aula e atividade em sala de aula, e o exercício de fixação que contará com 10 questões discursivas. A bibliografia utilizada para essa aula será Melo e Aleone, Química e Mineralogia do Solo, Conceitos Básicos e Aplicações, pela Sociedade Brasileira de Ciências do Solo, 2009. Então, vamos iniciar definindo o que são solos alomórficos. Então, quando falamos de solos alomórficos, estamos tratando de solos que há um acúmulo significativo de sais solúvel ou de sódio tocável. Então, esses solos surgem especialmente em regiões áridas ou semiáridas ou em terras irrigadas com manejo inadequado. Em condições normais, a água da chuva ou da irrigação, associada à boa drenagem, levaria os sais a lixiviar. Então, os sais iam lixiviar se eu tivesse um solo que tivesse uma boa drenagem, em condições normais. No entanto, quando não tenho isso, quando há uma drenagem perfeita, há um acúmulo de sais que pode
comprometer a saúde do solo e das plantas. Então, a salinidade e a sodicidade, eles têm origem natural, mas é importante destacar que eles são fenômenos distintos. Então, eles causam problemas diferentes no solo e eles têm manejo diferente. Mas isso eu vou falar um pouco mais na frente. Então, só quando tem origem natural, pode ter 3 fatores. Primeiro, é uma drenagem perfeita. Quando o solo tem um problema de lixiviação ou percolação da água no perfil. Então, quando aquela água tem algum problema de se mover dentro do solo. Segundo fator, é o material de origem. Então, tem rochas que têm na sua composição mais sais do que outras rochas. E o terceiro fator é o clima. Então, vamos ver o que a gente vai observar aqui na imagem. Então, nessa imagem, a gente tem uma área de baixada, também considerada uma área de várzea. Então, que em algum período do ano pode ocorrer a acumulação de água ou de lençol freático. E a gente observa que nessa área tem uma camada impermeável, então que vai dificultar a percolação dessa água, que entrou via precipitação ou se acumulou devido ao escoamento. Então, essa água é uma água enriquecida, porque ela vem passando por dentro do solo e passa pelos minerais, onde está ocorrendo o processo de temperismo, e vai participar das reações químicas do solo. Então, é uma água que vai vir carregando esses sais. Então, quando eu tenho essa água e esse solo tem uma camada impermeável, o que vai acontecer? A tendência é que essa água ela fica reservada naquele solo e que tem um tempo mais lento de entrar no perfil do solo. Então, essas condições, principalmente em regiões semiáridas, onde eu tenho uma elevada evaporação, porque uma das características das regiões semiáridas é o déficit hídrico, quando eu tenho uma evaporação supera a precipitação, o que vai ocorrer? Essa água vai tender a evaporar, vai tender a subir, que vai tender a mudar do estado líquido para o vapor atmosférico. Então, essa água vai subir através dos polos do solo, por capilaridade e evaporar na superfície. Então, a água vai evaporar e os sais que estavam nela vai ficar precipitado. Então, um exemplo para ver se vocês entendem melhor, um exemplo mais didático, é quando se eu pegasse um copo d'água e eu colocava o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, e eu misturar bem. Então, esse sal ele vai ficar diluído na água. Se eu pegar esse copo e colocar em um local onde vai ter uma exposição ao sol, essa água vai tender a evaporar. E por alguns dias depois, o que eu vou conseguir observar? O sal precipitado no fundo do copo, que é normalmente isso que acontece. Então, em condições de várzea, vai ocorrer principalmente a seção capilar desses sais. Isso ocorre principalmente no semiárido, onde tem uma maior evaporação. Outra condição que pode originar solos alomórficos são a origem antropogênica. A gente tem, através de deposição dos sais pela água de irrigação contendo sais. Então, quando eu pego alguma água de poço que tem elevada salinidade, ou porque essa água é de reuso, ou também pelo manejo inadequado da irrigação. Outros fatores também, outros manejos que pode causar isso, é quando tem um manejo preparado do solo intenso, com gradagem, que vai criar uma camada de pé de grade, que vai dificultar a penetração dessa água. Então, o que a gente pode entender? Que o solo pode naturalmente ser salino devido às condições de drenagem deficiente, ou ter uma camada de impedimento, e também através do material de origem, que pode ser rico em sais, e o clima também pode favorecer, principalmente quando tem um clima que tem déficit hídrico. Ou esse solo pode ser salino a partir da ação humana, tanto por manejo inadequado de irrigação, quanto tem uma deposição de sais pela água de irrigação contendo sais. Tá, eu falei muito sobre sais, mas eu gostaria de perguntar se vocês sabem o que são sais. Agora a gente vai falar da química. Então, os sais eles são elementos químicos que compõem as rochas, que é liberado no solo através do intemperismo químico, físico e biológico. Então,
tem uma rocha e essa rocha tem mineral. E esse mineral, durante o temperismo, vai ser quebrado, vai ocorrer a quebração das ligações e esse elemento químico vai ser liberado. Então, esses sais são elementos químicos que estão na forma de cátion ou ânion e ele pode estar separado ou formar composto. Então, formação de esses solos amorfos pode ter a formação de salinização, quando ocorre uma salinização, quando tem uma concentração de sais na solução do solo, que vai resultar na formação de solo salino. Então, esse processo pelo qual os sais, principalmente os sais que a gente encontra, são o sódio, o potássio, o cálcio, o magnésio, o coreto, o sulfato e o bicarbonato. Esses sais também vão se acumular no perfil do solo. Uma forma mais evoluída da salinização é a solonização. Então, a gente tem que entender essa diferença. Quando eu falo de salinização, eu estou falando de um solo que tem acúmulo de sais. Quando eu falo de solonização, esse solo ele já tem um acúmulo de sódio tocável. Então, esse sódio já está no complexo de troca do solo. A gente vai descrever um pouco mais na frente, mas a solinização aí tem dois processos, que é a solidificação e a dessalinização, que eu também vou falar um pouquinho mais na frente. Mas quando eu tenho esses solos sódicos e ele está em uma área que tem prolongada lixiviação, vai ocorrer o processo de degradação, que é denominado solonização, que é essa solonização, que vai promover a lavagem do sódio e vai substituir por hidrogênio, formando no final um processo solos não salinos e solos não sódicos. Por essa razão, não será abordado nessa apresentação. Então, vamos entender melhor o que é a salinização, que é esse acúmulo de sais solúvel. Então, o processo de salinização, que consiste na concentração de sais mais solúvel que o gesso, no horizonte do perfil do solo. Então, ele pode ter origem através do intemperismo do material de origem, como falado no início. Pode ter rocha que, na sua composição, contém mais sais. Os fatores que a água de irrigação, quando contém sais, contribui para o aumento da condutividade elétrica do solo, e a água subterrânea salina, que vai ocorrer a seção capilar de sais na camada profunda, quando essa água vai evaporar e esse sais vai precipitar na camada. E quais são o clima que favorece essas condições? Quando tem uma baixa precipitação e uma alta evapotranspiração. Então, a água evapora, mas o sais permanece. Isso ocorre principalmente em regiões árida e semiárida. E outro fator que favorece também é a drenagem deficiente, quando o solo ele não drena bem, então tem uma drenagem perfeita, e os sais não são lixiviados. Então, a água carregada de sais sobe até a superfície por capilaridade, formando costas brancas ou camada salina. Então, a salinização são sais que estavam na solução, que estavam no solo, a água veio, diluiu esses sais e arrastou esses sais. E aí, talvez... desculpa, vamos revisando de novo. Então, a salinização que ia ser... os sais que estavam na solução do solo, a água veio, diluiu esses sais e arrastou, ocorreu a concentração dessa água e água com sal, e a água evaporou e o sal precipitou. E os principais fatores que para a formação da salinização são intemperismo no material de origem e drenagem perfeita e uma drenagem perfeita. Então, em todos os casos, o que a gente tem que entender para diferenciar salinização de solinização? Que a salinização, o processo de salinização, envolve o excesso de água e geralmente evapotranspiração elevada. Mas quando eu falo de solonização, que é o acúmulo de sódio, é quando a concentração de sódio aumenta na solução. Então, esse sódio começa a ser dissolvido e predominando o complexo de troca, iniciando-se
processo de solidificação, que é a primeira etapa do processo de salinização. Então, a salinização ia ser o quê? É o processo de substituição dos cátions de valente, como cálcio e magnésio, na CTC dos solos, por íons de sódio. Então, ela é responsável pela formação de solo salino, sódico e sódico, que apresentam problemas estruturais graves. Então, como ocorre isso? Pode ocorrer com a substituição iônica. Então, as partículas da argila é carregada negativamente, vai atrair cátions. Então, se o sódio está presente em excesso na solução do solo, vai ocorrer a troca entre o magnésio ou o cálcio pelo sódio na superfície da argila. E os fatores que favorecem a solidificação: água de irrigação com alto teor de sódio, a seção capilar de águas subterrâneas rica em sódio e nitrificação insuficiente de sódio. Então, o processo de salinização promove a formação de solo sódico e é constituído por dois subprocessos, que é a solidificação, que é a primeira etapa, e a dessalinização. A solidificação, que é o processo da passagem de sódio na solução do solo para o complexo de troca, formando solos denominados salinos sódico. Já a dessalinização é a etapa final, quando promove a lavagem de sais solúvel, resultando na formação de solos unicamente sódico. Na frente vai ter uma imagem mais especificando. Quando eu estou falando de solidificação, eu estou falando o quê? Que aquela argila tem aquele sódio, ele está no complexo de troca do colóide, mas ele está no complexo de troca, mas naqueles solos também tem sais. Ocorreu meio que a troca, assim, do cálcio com sódio, mas naquele solo também tem sais. Quando eu estou falando de desalinização, é que ocorreu a lavagem desses sais. Então, naquele solo, só tem o sódio, não tem mais sais. Vou mostrar a imagem para especificar melhor. Então, o que a gente observa? Então, no solo, o solo tem CTC, que é a capacidade de troca de cátion. Então, os colóides é a estrutura que tem cargas, então ela tem carga negativa, e ela vai atrair os elementos. Então, os elementos de carga positiva se dissolver neles. Então, isso quer dizer o quê? Que no solo eu vou ter os elementos que estão dissolvidos no colóide e os outros que estão na solução. Se eu tiver um solo salino e, além disso, eu tiver uma irrigação com água que contém muitos sais, eu vou fazer o quê? Vou aumentar a concentração de sódio. Então, como eu vou ter uma concentração muito grande de sódio, pode ocorrer o quê? O deslocamento do cássio pelo sódio, por isso vai ocorrer pela lei da ação de massa. Então, eu vou ter uma grande concentração de sódio. E esse sódio vai conseguir ocorrer os deslocamentos do cálcio. Então, o cálcio vai estar grudado no colóide e o sódio na solução. O sódio estava aumentando e, como ele tinha mais na concentração, ele expulsou o cálcio e foi para o colóide. Então, a gente tem um solo que ocorreu a solidificação. Então, a gente observa aqui na primeira imagem que a gente tem um colóide. Esses colóides têm carga negativa, que vai atrair os cátions. E a gente tem os cálcio. A gente tem uma área que meio que tem um pouco de salinidade. A gente tem tá tendo uma irrigação com água que contém sais. Tem uma grande concentração de sais. O que vai ter? O aumento de sais no meu solo. Com o aumento do sódio, pode ocorrer a troca, o deslocamento desse cálcio para o sódio, que a gente tem aqui na segunda imagem, e que ocorre que a gente tem um solo salino sódico.
O que a gente tem que prestar atenção, que nesse solo salino sódico, eu tenho cálcio no colóide, mas eu também tenho sais na solução. Agora a gente vai ver o processo de dessalinização. Então, em um solo solidificado, eu tenho sódio e sais na solução. Já na dessalinização, eu tenho só sódio. Então, os sais foram desviados. Então, por isso é chamado solo sódico, quando eu tenho mais sódio do que os demais nutrientes. Então, se eu tiver uma condição de muita precipitação, também pode ocorrer a lavagem desse sódio. Aí que a gente vai naquele processo que eu tinha falado, que vai ser chamado de solidização, que eu esqueci de mostrar a figura. É quando eu tenho muita precipitação, esse sódio também é lixiviado e no lugar dele vai entrar o hidrogênio. Aí que é um solo considerado degradado. Por quê? Porque o hidrogênio ele vai fazer com que esse solo seja mais ácido, o que não vai conseguir as plantas, não vai fazer que as plantas consigam se desenvolver. Mas, especificando aqui a imagem, a dessalinização é quando esses sais são lixiviados e eu só tenho sódio no colóide, nessa solução de solo. Agora vamos falar sobre a classificação e caracterização dos colóides dos solos contra a salinidade. Então, quais são os critérios? É a condutividade elétrica, então é a condutividade elétrica do estado de pasta saturada. Ela vai indicar o teor total de sais solúveis no solo, já que a condução elétrica aumenta com a concentração de íon. Outro fator, percentagem de sódio tocável. Então, vai mostrar a proporção de sódio ocupado no sítio de toca do solo. Para isso, para calcular a porcentagem de sódio trocável, a gente tem essa fórmula aqui, que é ser 100 vezes o sódio dividido pela CTC total. Então, quanto à classificação, o que vai fazer que um solo seja classificado como solo salino? Quando a condutividade elétrica é maior do que 4, a porcentagem de sódio total é menor do que 15% e geralmente o pH é menor do que 8,5. E nessas condições vou ter uma alta salinidade, mas, como tinha falado, sem domínio de sódio no complexo de troca. E em época seca, pode apresentar costas brancas na superfície, normalmente é um efeito bem visual isso. Na classificação mais atual, que é a classificação da Sociedade Brasileira, que é a classificação do Sistema Brasileiro de Classificação de Solo, a salinidade é considerada um caráter sálico quando eu tenho a contividade elétrica maior do que 4 e menor do que 7. E um caráter sálico quando a contividade elétrica é maior do que 7. Classificação e caracterização. Quando o solo é caracterizado como salino sódico. Quando a condutividade elétrica dele é maior do que 4, a percentagem de sódio total é mais ou menos 15% e o pH geralmente é menor do que 8,5. Então, parte do colóide vai permanecer foculado devido aos sais e correspondente. Esse também é uma classificação correspondente a Solonchak Solonetinsky. Desculpa se eu não pronunciei corretamente. E quando o solo é classificado como solo sódico, quando a condutividade elétrica é menor do que 4, a percentagem de sódio total é maior do que 15%, o pH geralmente é entre 8,5 a 10. Então, como a gente observa que tem um alto pH, isso vai resultar em quê? Em uma dispersão, vai resultar dispersar matéria orgânica, podendo dar a cor escura do solo, que é chamada de açali negro, fazendo com que a argila migre no perfil formando um horizonte PTN. Com alto teor de sódio, estrutura coluna ou prisma e condições físicas. Atualmente desfavorável
as condições fixas são altamente favoráveis à penetração de água e às raízes. Então, eles são solos que têm muito problema físico, estrutural. Tipos de sais e formação no solo salino. Então, os sais, minerais e sais. Então, os minerais que originam os principais íons na solução do solo são feldespato sódico e potássico. O exemplo de feldespato sódico, a gente tem a albita. E um exemplo de feldespato potássico, a gente tem um ortoclássio, que eles vão liberar o sódio e o potássio. Feldespato cálcicos e plagioclássio. Um exemplo é arnotita, que vai liberar o cálcio. Rochas carbônicas, que principalmente são de calcita e a dolomita, que vai liberar o carbonato e o bicarbonato. E a gibsita, que vai liberar o sulfato. Então, em ambiente com déficit hídrico, há uma tendência de acúmulo de sais liberado desses minerais predominantes. Cálcio, a gente tem um cálcio, magnésio, sódio e potássio. E o ânion, a gente tem um cloro, sulfato, bicarbonato e carbonato. Então, o sódio nas formas trocável e solúvel, que vai causar no solo. Então, o que ele pode causar? Ele pode causar a dispersão das argilas. Então, o sódio é um cátion monovalente e com um grande raio datado, ou seja, ele se fixa, ocorre uma fixação fraca na superfície da argila, então ele não vai neutralizar suficientemente as cargas negativas, vai aumentar a espessura da dupla camada difusa e vai gerar uma repulsão entre as partículas. Então, ele vai aumentar a força de repulsão entre as partículas da argila, superando a força de atração e fazendo com que elas se separem e enchem. Também isso pode ocorrer, quando isso ocorre, pode também favorecer a acumulação de polos. Então, vai causar um selamento superficial e a formação de camadas permeáveis em superfície. E a deteriorização na estrutura. Então, quando eu tenho sódio predominante, a estrutura pode passar por, como a gente falado anteriormente, a prismática ou coluna. Vai ter uma estrutura muito dura quando seca, vai fazer até umas costas assim, e muito plástica e pegajosa quando úmida. Fatores que afetam a solubilidade dos sais. Então, quando falamos de solo salino, estamos falando de um ambiente onde existe uma grande quantidade de sais dissolvidos na solução do solo. Só que esses sais não ficam sempre dissolvidos. Cada tipo de sal tem um limite de solubilidade. Então, quando esse limite é ultrapassado, começa a ocorrer a precipitação dos sais. E isso não acontece de forma aleatória. Então, a gente meio que tem uma ordem dessa precipitação. Então, primeiro precipita os carbonatos, depois os sulfatos e, por último, os coretos, que são os mais solúveis. Até que por isso, quando temos muitos sais de coreto, a solução do solo fica muito mais salina, já que eles permanecem dissolvidos com facilidade. Outro ponto essencial é entender que os solos estão sempre buscando equilíbrio químico. Então, se aumentar a concentração de uma substância, a reação vai se deslocar no sentido de consumir essa substância. E se eu diminuir se eu diminuir a concentração, a reação vai no sentido contrário. Então, esse equilíbrio ele vai controlar o que fica dissolvido e o que precipita. Então, agora pense em ambiente árido e semiárido, com a maioria parte do Nordeste. O que lá a gente tem? A gente tem muita evaporação, pouca chuva e um calor forte. Então, essas condições vai reduzir a água no solo, mas o sais vai permanecer. Então, a solução do solo fica cada vez mais concentrada. À medida que os sais menos solúveis precipitam, sobra uma solução rica em coreto de sódio, aumentando a concentração de sódio e coreto. Então, o que o excesso de sódio pode causar?
ele compete, como a gente tinha falado, com o cálcio e o magnésio nos colóides do solo e acaba ocupando esse espaço, levando ao processo de solidificação. Isso vai prejudicar a estrutura do solo, diminuindo a infiltração da água e dificultando o desenvolvimento das plantas. Além dos fatores de solubilidade, tem outros fatores, que é a força iônica na solução do solo. Então, a força iônica é uma medida que mostra o quanto a solução do solo está carregada de íon. Então, quanto mais íon presente e quanto mais a sua carga, maior será a força iônica dessa solução. Então, não é apenas a quantidade de sais dissolvido que importa, mas também o tipo de íon. Então, por exemplo, aqui eu tenho Então, eu tenho um íon com carga maior, como cálcio e magnésio, vai contribuir muito mais para aumentar a força iônica do que íons com carga menores, como o sódio ou o coreto. Então, por isso que duas soluções com a mesma concentração de sal pode ter força iônica completamente diferente. Um exemplo clássico aqui é o coreto de sódio e o sulfato de cálcio. Os dois têm 0,1 mol. Mesmo tendo a mesma concentração, a solução do sulfato de cálcio tem uma força iônica cerca de 4 vezes maior do que o de coreto de sódio. Isso porque o cálcio e o sulfato possuem carga mais alta. Então, nos solos salino, a força iônica normalmente é muito elevada. Isso ocorre por causa da grande quantidade de sais dissolvido, principalmente em ambiente de pouca chuva e alta evaporação. Essa força iônica elevada modifica o comportamento dos íons. Então, ela pode aumentar ou diminuir a solubilidade de alguns compostos, favorecendo a precipitação de sais e influenciar até mesmo a disponibilidade de nutriente. Outra coisa importante, como calcular a força iônica, outra coisa importante, calcular a força iônica diretamente é difícil, porque os sólidos contêm muitos sais diferentes. Então, por isso, usamos uma alternativa prática, que é essa forma aqui, que a gente tem a força iônica igual 0,013 vezes a condutividade elétrica, ou seja, quanto maior a condutividade elétrica, maior é a força iônica na solução. E outros fatores que a gente tem também em relação aos solos, a solubilidade, é a formação de pares iônicos. Então, na solução do solo, os íons não estão sempre isolados. Muitas vezes, um cacho e um ânion se unem e formam um chamado de par iônico. Isso é importante porque um íon que está formando um par, ele perde atividade química, ou seja, ele reage menos. Um exemplo fundamental para nós é o que acontece quando a gente aplica gesso para corrigir o solo sódico. Então, o objetivo do gesso é fornecer o cálcio para substituir o sódio no complexo de Toropа. Mas o que acontece na prática? Então, com parte desse cálcio vai se juntar ao sulfato e vai formar um par iônico, que é o sulfato de cálcio. Isso vai reduzir a quantidade de cálcio ativo na solução. Então, a gente tem aqui a aplicação do gesso e parte desse cálcio vai reagir com sulfato e formar o sulfato iônico, que é um par iônico. Então, mesmo que o teu total de cálcio aumente, a fração que realmente está disponível para fazer a troca com o sódio pode ser menor. E é por isso que os solos muito ricos em sulfatos têm correção mais lenta quando aplicado gesso. Aí aqui alguns sais que pode formar esses pares iônicos. A gente tem o sulfato, que é o único que mais forma pares. A gente tem também o bicarbonato, ele só forma pares quando o pH é alto. O coreto, que quase não forma pares. E o nitato, que forma quantidade desprezível. Então, forma muito pouco par, nitato. Agora vamos falar um pouco sobre as características física e química dos solos. Então, a superfície das argilas tem carga negativa. Então,
Então, vai atrair cálcio na solução e repelir ânion. Isso cria uma zona ao redor da partícula chamada dupla camada difusa, composta por uma camada muito próxima, onde os cátions ficam bem aderidos, e uma camada mais difusa, onde os íons já estão mais afastados. Então, isso quer dizer o quê? Que a partícula da argila vai interagir com os íons na solução do solo. Então, a superfície das argilas, elas têm carga negativa, que então vai atrair os cátions na solução e repelir os ânions. Isso vai criar uma zona ao redor, que é chamada dupla camada iônica, composta por uma camada muito próxima, onde os cátions ficam bem aderidos, e uma camada mais difusa, onde os íons já estão mais afastados. Normalmente é a solução do solo. Então, quanto maior a concentração de sais na solução, menor a espessura dessa camada, o que facilita a aproximação das partículas e, portanto, a floculação. Quando a solução tem pouco sal ou quando predomina sódio, a dupla camada fica muito espessa. Então, vai aumentar a repulsão entre as partículas, levando à dispersão, que é um dos maiores problemas no solo sódico. Então, quanto maior a concentração de sais na solução, menor a espessura dessa camada. Isso ocorre em solos Isso ocorre em solos salinos, que os solos salinos a gente tem mais essa concentração de sais na solução. Já quando a solução predomina o sódio, principalmente solo sódico, que a gente tem essa troca do sódio com o cálcio, então vai ter mais domínio do sódio, a dupla camada difusa é mais espessa, então vai aumentar essa repulsão. Então, quando a gente tem um solo salino sódico, teoricamente não seria dispenso, pois o sais solúvel manteria a dupla camada difusa e estreita, condições necessárias para a exploração das partículas e floculação. Então, a gente tem uma imagem aqui para especificar melhor. Então, a argila tem carga negativa, que vai atrair os cátions. Então, a gente tem um colóide, e esse colóide ele tem carga negativa. E isso vai atrair os cátions. Então, mais próximo da superfície da argila, maior a influência dessa carga. Então, mais cátion eu vou ter. Quanto mais distante eu tiver dessa superfície, menor vai ser a influência das cargas. Então, conforme eu vou afastando das cargas negativas, a influência da argila vai diminuindo, e a concentração de cátion vai também diminuindo. Por outro lado, na solução do solo, aqui, ó, quando eu vou me afastar da argila, eu vou diminuir a influência das cargas da argila e diminuir os cátions. E o que provavelmente vai aumentar os ânions. Então, quando eu chego aqui na solução, mais ou menos eu vou ter a concentração de cátions e ânion. Então, a dupla camada difusa tem influência de carga negativa nos colóides. Então, essa parte aqui, que é a dupla camada difusa, que é mais próximo da argila, mais influência desses colóides, essas cargas, eu vou ter. Então, o que o tamanho da dupla camada difusa pode fazer no meu solo? Então, a dupla camada difusa pode fazer que o solo depois se agrupar, que então eu vou ter uma floculação maior, agregação. Então, aqui, quando esse solo está mais agregado, tem uma maior floculação. E aí também essa dupla camada difusa, quanto maior for, maior o distanciamento, pode fazer que esse solo ocorra a dispersão deles. E o que faz essa camada ter essa influência de focular ou dispensar? Então, o que vai influenciar são os elementos que eu tenho nessa dupla camada difusa em relação à solução. Então, a relação da concentração e a quantidade e a carga de cátion dentro dessa dupla camada difusa. Mas vale ressaltar, não é apenas só a influência da carga, mas também o raio hidratado. Quanto mais carga eu tenho, mais floculação vai ser. O meu solo ele tende a ficar dupla camada difusa do meu solo, ele tende a ficar mais estreita. Então, esse solo tende a se agregar mais. Então, eu vou ter maior floculação. Solução de sódio ou
Aqui, vamos pegar um exemplo. Aqui tem uma solução de sódio e essa aqui eu tenho uma solução de cálcio. Qual vocês acham que vai ter uma melhor foculação? O cálcio. Por quê? Porque ele tem uma maior carga. Então, essa dupla camada difusa vai ser menor, vai ser mais estreita e então vai ter uma maior agregação. Em solos salinos, onde eu tenho uma grande concentração de sódio, o sódio vai se dispensar, então ele vai se separar. Outros fatores que também influenciam essa dispensão da argila é a força de Van der Waals-Lond. Então, essa força de Van der Waals são forças de atração muito fraca entre um átomo e molécula sozinha, mas quando elas quando eu faço um somatório, essa atração entre milhares de átomos de uma partícula só se torna relevante. Então, essa força ajuda a foculação porque aproxima a partícula de argila. Então, ela só consegue atuar quando a dupla camada difusa está estreita, isso é, quando as partículas conseguem se aproximar o suficiente, mas se a dupla camada difusa estiver muito espessa, principalmente em solo sódico, ocorre a repulsão tão grande que essa força não consegue atuar para manter então esses solos ainda se mantêm dispenso. Outro efeito também é o efeito magnésio estocável. Então, quando a gente fala em equilíbrio entre escate monovalente e divalente, em solos propensos à dispensão, trata-se, quando a gente fala do magnésio e o cálcio, conjuntamente, a gente induz a foculação, melhora as propriedades do solo, com elevados teores melhora a foculação do solo. Então, isso quer dizer o quê? Que muitas vezes, quando pensamos que o cálcio e o magnésio agem de forma similar no solo, porque ambos são divalentes. Mas isso não é verdade. O magnésio tem menor raio iônico, o que faz com que ele tenha um maior raio de hidratação. Isso significa o quê? Que ele fica cercado por uma nuvem de água maior e não consegue se aproximar tanto das partículas da argila. Isso vai dificultar a neutralização das cargas negativas da argila e acaba favorecendo a dispensão. Então, quando a proporção de magnésio e cálcio é muito alto, o magnésio pode intensificar o problema, já causado pelo sódio, aumentando a espessura da camada, da dupla camada, e reduzindo a quantidade hidráulica do solo. Então, outros fatores que também influenciam. A textura, que solos argilosos são muito mais sensíveis ao sódio do que os solos arenosos. A mineralogia, a argila 2:1 expansiva com as esmectite tem muito mais tendência a ocorrer a dispensão. O pH também influencia, porque pH alta tende a aumentar a dispensão e a concentração de sais na água de irrigação pode manter a dupla camada comprimida e favorecer a infiltração. Manejo e recuperação. Então, como ocorre a recuperação em solo salino? Então, a recuperação em solo salino baseia-se principalmente na lixiviação, que consiste em aplicar água em quantidade suficiente para dissolver e lavar o sais solúvel para a camada profunda ou para o sistema de drenagem. Então, a eficiência dessa prática depende de fatores como textura do solo, condições climáticas, manejo de irrigação, tipo de cultura e principalmente boa drenagem, que deve manter o lençol freático entre 1,8 a 2 metros de profundidade. Existe aqui uma equação que permite calcular a lâmina de água necessária para remover os sais, levando em consideração. A gente tem que levar em consideração a salinidade inicial, a quantidade de água e a profundidade do solo. Mas tem estudos que mostram que a quantidade de água necessária geralmente gira entre 1 a 2,5 vezes o volume de poros, dependendo do tipo de solo. Então, quando eu falo de solos salinos, a lixiviação consegue remediar, consegue recuperar. Já
Já quando eu falar de solo sódio tocável, que são aqueles solos salino sódico ou sódico, não, só a lixiviação ele não vai conseguir resolver. Que isso a gente vai falar agora. Então, com solo, é um solo sódio, tem solos tocável, aquele sódio no colóide, o sódio, ele. Então, esse sódio preso nos colóides de solo vai ocupando o sítio de troca. Esse sódio vai causar dispensão, o que vai reduzir a infiltração e destruir a estrutura. Então, para recuperar esses solos, precisamos de dois passos obrigatórios, que é a aplicação de cálcio para a deslocação do sódio dos colóides. Então, o melhor corretivo é o gesso agrícola, porque é barato e fornece cálcio rapidamente. E a lixiviação do sódio, deslocando com a aplicação de água. Então, se não houver drenagem ou se não houver aplicação de cálcio, a recuperação não acontece. Então, para recuperar o solo sódico, precisamos calcular quanto de gesso aplicar, e a quantidade depende de três fatores, que é quanto sódio o solo tem hoje, que é SPI, que é SPI inicial, quanto sódio queremos que ele tenha, que é o ESP final, a CTC e a unidade a ser corrigida. Então, tendo isso, a gente consegue calcular a necessidade de gesso necessária para fazer a aplicação de calcário, para fazer a aplicação, e depois da aplicação, primeiro tem a aplicação, e depois ocorre a lixiviação do sódio. Então, tem que ocorrer esses dois processos juntos, não apenas um, mas os dois. E, por fim, a gente vai fazer nosso exercício de fixação. Então, a nossa primeira questão é: o que caracteriza um solo alomórfico e quais fatores naturais e antrópicos podem levar à sua formação? Explique a diferença entre salinização, solidificação e solinização, destacando como cada processo afeta o solo. Quais são os critérios químicos utilizados para diferenciar solo salino, salino sódico e sódico, considerando a quantidade elétrica, percentual de sódio total e o pH? Quarta questão: descreva como o sódio tocável influencia a dispersão das argilas e como isso afeta a estrutura e a infiltração de água no solo. Quinta: quais são os principais sais presentes em solo salino e qual é a ordem de precipitação dos ânions conforme aumenta a concentração de íons na solução? Sexta: explique o papel da dupla camada difusa na floculação e na dispensão das partículas de argila e por que o solo solidificado tende a dispensar. Sétimo: cite 4 fatores que aumentam a dispersão de argila em solos com alta presença de sódio e explique por que eles agravam o problema estrutural. Oitava: como a água de irrigação, a drenagem deficiente e o clima seco contribuem para o acúmulo de sais no perfil do solo. Nona: descreva o método de recuperação de solo salino por lixiviação. Quais condições devem ser atendidas e para que esse processo seja eficiente? E décima: como é determinado o valor de necessidade de gesso? Explique os princípios químicos do uso do gesso na recuperação de solo salino, sódico e sódico. Então, obrigada. Qualquer dúvida pode entrar em contato aqui no meu e-mail. Então, até a próxima aula.